Boa noite, me chamo Antônio, mas muitos me conhecem como Nico. Tenho 27 anos e sou caminhoneiro com muito orgulho. Em minhas idas e vindas de cidade em cidade, já presenciei muitas coisas ruins, muitas fatalidades nas estradas, e quase todas ocasionadas por más condições nas mesmas, ou imprudência. Como diz, conheço muito desse nosso Brasil, que é tão rico em cultura e povos, mas infelizmente tem o seu lado esquecido. E foi numa dessas idas e vindas que presenciei algo que me deixou muito pensativo e com medo. Eu estava na estrada, fazia algumas horas, saí de São Miguel do Oeste e meu destino era Pelotas. Iria carregar soja e retornar até Ponta Grossa. Isso já era próximo às 5 da tarde, quando avistei uma família andando às margens da BR-153, um casal e mais duas crianças. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos, e nessa minha vida aprendi que a estrada é traiçoeira. Roubos de cargas, assassinatos e assaltos é comum. Sempre viajei sozinho, mas aquela tarde resolvi parar para oferecer ajuda para aquela família. O casal carregava uma trouxa de roupa, e era fácil ver que estavam todos cansados e abatidos. Tão logo parei o caminhão, saí para conversar rapidamente com aquela família e tentar ajudar de alguma forma. Eu iria passar perto do destino deles e resolvi levá-los até lá, pois andando a levaria boa parte da noite. Confesso que fiquei pensativo. O que levaria aquela família a estar disposta a andar tanto, principalmente em uma estrada à noite? Logo após a família entrar no caminhão, me apresentei e perguntei ao pai de família seu nome. Então ele me falou que se chamava Sebastião. Logo após alguns minutos de conversa, resolvi perguntar o que estava levando aquela família a andar tanto. Aquele homem olhou sua esposa e filhos, e por alguns minutos ficou tudo quieto. Então ele me falou o seguinte: Nico, eu estou abandonando minha casa. Estou deixando para trás muitos anos de luta e também sofrimento, pois não foi fácil conseguir minha casinha e o pedacinho de terra que me pertencia. O lugar para onde vou é as terras de meu pai. Lá vou conseguir amparar melhor a minha família. Muitas coisas passaram por minha cabeça. Aquela família poderia estar sofrendo com ameaças ou invasão da sua propriedade. Então perguntei àquele senhor o que o levou a estar abandonando suas terras. E mais uma vez ele me olhou firme nos olhos e me perguntou se eu acreditava em maldições, fantasmas e aparições, de coisas que só poderiam ter vindo do inferno. Como assim? Do que você está falando? Minhas terras de algum tempo para cá começou a ser visitada por uma criatura que cada noite que passava matava bois, porcos e galinhas e até mesmo meus cachorros. Você consegue imaginar não ter paz para dormir à noite e ficar ouvindo o desespero dos animais? E pela manhã encontrar somente corpos mutilados? Foi assim por muito tempo. Depois de perder os animais que a família tinha, aquela coisa tentou entrar em minha casa, e acredito que aquilo que ia eram meus filhos. Por esse motivo estou abandonando tudo. Cheguei no destino daquela família e eles agradeceram a minha ajuda. O pai de Sebastião falou que eu seria sempre muito bem-vindo em sua propriedade. Então falei que iria carregar o caminhão em Pelotas e quando estivesse voltando, passaria por ali para ver como eles estavam. Segui meu destino pensativo. Que fera era essa que visitava a casa daquele homem? E por que ele não a expulsou de suas terras? Passando 2 dias, já era bem tarde quando estava retornando carregado. Quando eu cheguei na casa do pai de Sebastião, fui muito bem recebido por todos eles. As crianças correram em direção ao caminhão. Sebastião e seu pai vieram até mim e me receberam com abraços. Era claro como Sebastião estava feliz por estar na casa do pai. Fui muito bem tratado. Quando foi próximo às 10 horas da noite,
Depois de ter sido convidado a jantar com a família, pedi licença a todos e falei que estava muito cansado. Iria voltar ao meu caminhão e dormir um pouco. Me despedi de todos e fui descansar. Tive uma noite tranquila de descanso. Quando foi próximo às 6 da manhã, me acordei com o barulho da porta da casa de Sebastião se abrindo. Quando olhei, era o pai de Sebastião. Ele estava dando de comer para as galinhas e iria tirar leite para o de jejum da manhã. Então me levantei, lavei meu rosto e não demorou muito para Sebastião vir até mim. Logo após o de jejum, saímos para fora da casa. E em conversa com o pai de Sebastião, ele começou a me falar sobre a criatura que expulsou Sebastião de sua própria casa. Eu não acreditei no que aquele senhor me falava. Em tantos anos de trabalho por essas estradas, nunca tinha ouvido nada disso. O pai de Sebastião me falava que a coisa que vinha atacando os animais nas terras de Sebastião era um lobisomem, que já ouviram muitos rumores de tal fera que aparecia nas noites frias por entre as matas, e que muitas famílias da região já tinham vendido suas propriedades ou abandonado tudo para trás, da mesma forma que Sebastião fez. Então aquele senhor me disse que não iria fugir e que iria caçar o suposto animal. Ele me pediu ajuda, perguntou se eu poderia levá-lo até a casa junto com Sebastião. Pensei muito e decidi que os levaria e ficaria lá na casa com eles à espera do animal. Eu ainda acreditava que o que estava atacando era algum felino, onça, tigre, algum animal da mata. Não acreditava em lobisomens. Fomos somente com o caminhão. Quando chegamos no destino, notei que para chegar à casa de Sebastião era mata muito fechada. Escondi o caminhão na mata e seguimos a pé até a casa. Tão logo chegamos, notei que a casa estava aberta. Sebastião falou que o maldito deveria ter conseguido entrar na casa. Entramos sem fazer muito barulho, pois poderia ter alguém dentro. Mas a única coisa que vi foi móveis quebrados, porta caída e muitas roupas extraviadas pelo chão. Sebastião falou que toda aquela bagunça era obra do maldito lobisomem. Arrumamos a porta e durante a noite ficaríamos de tocaia. Então chegou o momento. Eu subi em uma árvore alta e Sebastião e seu pai ficaram dentro da casa. Era uma bela noite, céu estrelado, e o clima estava fresco. Depois de um bom tempo, eu já estava quase desistindo. Foi quando ouvi o som de galhos quebrando em direção a umas bananeiras. Desci alguns galhos para tentar ver o que poderia estar fazendo barulho e só vi um vulto muito grande que observava a casa. Eu tinha quase certeza que aquilo era uma pessoa. Foi quando aquilo saiu do meio das bananeiras que meu corpo gelou. Era um animal muito alto, com pelagem escura. Seu rosto era como de um grande cão. Ele tinha muitos pelos que desciam de sua cabeça até a metade de seu corpo. Seus braços eram grandes e muito fortes. Suas mãos eram como mãos de uma pessoa, e suas garras eram curvadas para dentro. Suas pernas eram como se fossem quebradas para trás. Aquela coisa era horrível. Nunca tinha visto nada com aquela forma. Sebastião estava com a janela da casa entreaberta e seu pai na porta. Podia-se ver o cano das espingardas para fora. Eu estava à espera do melhor momento para abrir fogo contra aquilo. E quando tive a chance, atirei. Acertei aquela coisa que deu um forte grito que cortou a noite. Aquilo olhou para a árvore que eu estava e correu em minha direção. No momento em que aquilo se jogou na árvore, eu derrubei a espingarda. Eu olhava para baixo e vi aquilo tentando subir na árvore para tentar me pegar. Foi então que Sebastião e seu pai abriram fogo contra aquela coisa. Os tiros acabaram deixando aquilo com mais raiva ainda. Aquela fera deixou de tentar me pegar para pegar Sebastião e seu pai. No momento em que a fera correu para casa, eu pulei da árvore. E como estava com uma espingarda calibre 12 carregada, me aproximei daquilo que estava tentando derrubar a porta e abri fogo. Sebastião e seu pai abriram a porta e ainda conseguiram ver a fera se embrenhando mata dentro. Podíamos ouvir aquilo subir o morro gritando, até que os gritos pararam. Passamos a noite na casa caso a criatura voltasse. Não demorou muito, logo o dia amanheceu. Eu e Sebastião voltamos para a casa de seu pai, para buscar sua família. E quando voltamos para a casa de Sebastião com sua família, a alegria daquela família era tanta que eles não sabiam como me agradecer pela ajuda que dei.
Passei mais um tempinho com eles, me despedi e peguei a estrada de volta. Sei que muitos como eu podem achar que essa é apenas uma história ou conversa jogada fora. Eu também não acreditava nessas coisas, e foi somente depois que ajudei aquela família e vi aquela coisa que eu passei a acreditar em coisas desse tipo. Boa noite. Boa noite. Me chamo Anderson Martins. Sou natural de uma pequena cidade que fica dentro do distrito de Ponta Grossa. Sou caminhoneiro, profissão que aprendi e peguei paixão através de meu pai. Já tenho um bom tempo de rodagem por essas estradas que cortam esse nosso Brasil. Já presenciei muitas coisas desagradáveis pelas estradas que passei. Mas também aprendi muito com o povo que acabei conhecendo pelos lugares que passava. Certa vez, eu tinha uma carga de milho para entregar em uma empresa que fica localizada no estado do Piauí, próximo a uma pequena cidade conhecida como Floriano. Já fazia uns par de dias que eu estava na estrada, indo em direção ao meu destino, e quando faltava apenas alguns quilômetros para estar chegando, tomei a decisão de passar a última noite em um ponto de parada de caminhões, para descansar as muitas horas dirigindo. Eu estava cansado e com fome, e tão logo que estacionei o caminhão, notei que à beira da estrada, bem próximo ao ponto de descanso, tinha algumas casas, e também vi algumas pessoas que estavam reunidas em frente a um lugar que tudo dava a entender que era um bar. Também notei que no posto de descanso tinha algumas casinhas que os próprios motoristas que passavam por ali construíram para que pudessem tomar banho. Depois de conversar com alguns amigos que já estavam ali no momento em que cheguei, eles me falaram que o valor cobrado pelo banho era simbólico e era cobrado somente para pagar a água e a luz. Então eu falei que era mais do que justo. Então tomei um banho e depois de tirar o cansaço do corpo, no momento em que eu estava trancando o caminhão, um dos amigos que estavam descansando por ali estava vindo em minha direção e quando se aproximou, perguntou se eu estava com fome e falou que conhecia um bom lugar para se alimentar. Era o que eu estava precisando. Como minha mãe sempre fala, saco vazio não para em pé. Então caminhamos em direção àquelas casas que havia do outro lado da BR. E notei que realmente o lugar que eu tinha visto era um bar. E estava cheio de caminhoneiros e alguns moradores da região. Tão logo entramos, já era possível sentir o cheiro do tempero e do feijão. Então fomos até o balcão e em conversa com o dono do estabelecimento, ele me falou que era responsável pelos banheiros no posto de descanso. Então acertei pelo banho tomado e aquele senhor me perguntou se gostaria de jantar. Nem foi preciso perguntar duas vezes. Ele nos levou até algumas mesas e falou que não precisava nos incomodar. Logo sua esposa traria a nossa refeição. Então aquele homem voltou com 2 aperitivos, um para mim e outro para José. No momento em que tomei aquilo, parecia que eu tinha engolido um gato de ré, ou pinguinha ardida. Depois de nos alimentar e já estar satisfeito, passei um bom tempo proseando com o companheiro e notei que ele ficou surpreso ou espantado quando eu falei que estava indo até a próxima cidade, que estava localizada à nossa frente. Então ele me falou algo muito estranho, que sinceramente eu não acreditei. José me falou que estranhos acontecimentos estavam acontecendo na região em que eu iria fazer o descarregamento da carga, e que muitos caminhoneiros que tiveram que descarregar no mesmo destino, quando retornavam, falavam que um animal estranho, que anda como uma pessoa, tinha aparecido em noites de lua cheia e colocado o terror. Então, no momento em que eu perguntei para José que animal seria este que foi visto, ele me respondeu que muitos falavam que o animal era como um grande cão, uma criatura do inferno. Pedi desculpas para José e falei que não acreditava nessas coisas. Então ouvi ele dizer que eu deveria acreditar
e tomar cuidado, principalmente à noite. Perguntei para ele se ele imaginava que animal poderia ser. Ele me respondeu que depois de ouvir os muitos comentários sobre a aparição, ele deduziu que essa coisa só poderia ser somente uma coisa: um famigerado lobisomem. Depois de ouvir tudo isso, me despedi de José e acertei com o dono do estabelecimento e caminhei em direção ao meu caminhão para descansar. Depois de ter uma boa noite de descanso, me acordei pela manhã. O sol estava apontando no horizonte. Eu já estava me preparando para pegar a estrada. Então, pouco antes de sair, José veio me pedir e me recomendar para que eu tomasse muito cuidado, tão logo eu chegasse no meu destino. Então agradeci a ele por mostrar cuidado comigo. Subi no caminhão e garrei a estrada. Ainda tinha boa parte da manhã e da tarde para dirigir até o destino. Fiz uma pequena parada, só para fazer um lanche próximo ao meio-dia, e logo segui meu caminho. Quando foi próximo às 19 horas, eu já estava me aproximando da empresa onde seria descarregado o meu caminhão. E tão logo cheguei e parei no pátio, fui até a portaria, confirmei o nome, entreguei a papelada, e tudo indicava que teria que passar a noite no pátio. O caminhão seria descarregado próximo às 10 horas da noite, e eu não tinha nenhuma intenção de dirigir até um posto de parada àquele horário. Para mim estava tudo bem, já tinha chegado no meu destino, e não me importaria de passar a noite naquele lugar. Dito e feito, quando foi 10h30, meu nome foi anunciado pelos alto-falantes que tinham instalados no pátio, e pedia para eu me dirigir com a carga até a entrada da empresa, e logo que o caminhão passasse pela pesagem, estaria liberado para o descarregamento. No momento em que eu parei o caminhão, no ponto exato do tombador, notei que à minha direita tinha um homem, e deveria ser o operador daquele local. Então, depois de conferir o caminhão e as travas que mantinham o caminhão preso, confirmei para o operador que poderia descarregar, e caminhei até uma salinha que tinha próximo, para aguardar o descarregamento, e também para me proteger do frio que fazia. E no momento em que eu caminhava pelo caminho, tive a impressão de que alguém estava me observando, de uma mata que tinha ao lado da empresa. Eu olhava e não conseguia ver nada. Apressei meus passos, e tão logo cheguei naquela pequena sala, fechei a porta e observava a mata para ver se via algo. Mas a escuridão do lugar dificultava, e era impossível enxergar qualquer coisa diferente. Depois de alguns minutos, o operador do tombador entrou na salinha e me comunicou que o caminhão já estava descarregado. Então perguntei para ele se ele nunca viu ou ouviu nada diferente por essas bandas. Aquele homem me olhou e falou algo que me deixou sem palavras. Ele me falou que fazia apenas 2 semanas que ele tinha começado a trabalhar ali, que tinha se acidentado no local de trabalho. Quando ele começou a 2ª semana na empresa, na segunda-feira, na hora da janta, ele estava no refeitório e, em conversa com alguns amigos novos que tinha feito, foi dito a ele que o antigo operador estava trabalhando no tombador. E quando foi próximo às 1 da manhã, foi encontrado por outro caminhoneiro que o achou caído e muito ferido. Então, quando perguntaram ao próprio operador o que havia acontecido, ele respondeu que sofreu um ataque de uma criatura que ele jamais tinha visto. Falou que era um animal negro e muito grande, e que possuía pelos somente em sua cabeça e em suas costas. O que o atacou era muito forte e rápido. Eu escutava tudo aquilo e lembrava do companheiro José me contando algo parecido. E nem imaginava que tudo o que José e aquele operador me contava era verdade. Então, depois do descarregamento, voltei para o pátio e lá passaria a noite. E tão logo o dia chegasse, eu retornaria até a próxima cidade para carregar, e voltaria carregado até a cidade que moro. Então, depois de conferir e ajeitar tudo o que faltava, decidi descansar. Isso já era próximo às 1 da manhã, e no momento em que eu estava deitado dentro do caminhão, comecei a ouvir barulho de algo que estava andando do lado de fora, ao redor dos caminhões que estavam parados no pátio. Nesse momento me assentei dentro do caminhão e abri a cortina do vidro do motorista. Levei um bom tempo para acreditar o que eu estava vendo do lado de fora. De início, devido à escuridão, a única coisa que eu conseguia ver
Era uma sombra de uma criatura muito grande, que vinha caminhando devagar. Aquilo estava caminhando por entre os caminhões. Eu conseguia ouvir e ver aquilo, que parecia erguer a sua cabeça para cheirar o ar. E no momento em que aquela criatura andou até uma parte do estacionamento, onde a luz do pátio clareava, eu vi o que foi falado por José era verdade. Eu fiquei imóvel dentro do caminhão, e por mais que as portas estivessem trancadas e com as cortinas fechadas, eu não queria que aquela coisa conseguisse me ver. Parecia que aquele cão do inferno estava procurando algo, e no momento em que aquela coisa parou em frente ao meu caminhão, o medo tomou conta, pois consegui ver que aquilo era um lobisomem. Aquilo tinha grandes dentes que se projetavam para fora de sua boca. Seus olhos eram amarelados, e no momento em que aquilo se colocou em pé e se aproximou ainda mais, pude ver que aquilo também possuía traços de uma pessoa. Seus braços eram compridos, e devido àquilo andar arqueado para frente, seus braços quase encostavam no chão. Suas pernas pareciam quebradas para trás, e seus calcanhares eram enormes, e davam a impressão que aquilo andava somente na ponta dos pés. Para tentar afugentar o lobisomem, acabei acionando a chave que liga o caminhão, e liguei as luzes que acenderam e iluminaram aquela coisa. Também acionei a buzina, e acreditando que aquilo sairia correndo para a mata, fui surpreendido por um ataque que aquela coisa deu sobre a frente do caminhão, e logo depois correu em direção à porta. Aquilo se jogou algumas vezes na porta para tentar abri-la, e se não fosse o guarda do pátio, que vendo tudo o que acontecia da recepção da empresa, eu não sei o que poderia ter me acontecido. O guarda estava armado, e no momento que viu aquela coisa se jogando na porta do meu caminhão, se aproximou por entre os caminhões, e quando viu que se não tomasse alguma atitude o pior poderia acontecer, ele pegou a sua arma e não hesitou em abrir fogo contra a criatura. Eu conseguia ouvir os tiros e também os gritos que aquela fera dava. Aquilo correu em direção à mata, e tão logo saí para fora do caminhão, o guarda veio até mim e me perguntou se eu estava bem. Alguns companheiros acordaram e saíram para fora de seus caminhões, tentando entender o que havia acontecido. Então, no momento em que eu estava conversando, era possível ouvir que bem longe entre a mata, aquela coisa gritava muito alto, devido aos tiros que recebeu. Depois de tudo ser explicado para todos que estavam ali, os gritos pararam, e a única dúvida que restou foi se aquilo tinha morrido, ou se tinha se distanciado tanto a ponto de não se ouvir mais seus gritos. Como já era próximo às 4 da manhã, ninguém conseguia mais dormir. O dia não ia demorar a chegar, e eu não via a hora de sair de uma vez daquele lugar. Depois de pegar a estrada, comecei a pensar em tudo que tinha ouvido a respeito daquela coisa, e cheguei à conclusão que mesmo que seja difícil acreditar, o melhor a fazer é se cuidar. Depois que vi aquele cão do inferno, não duvido de mais nada relacionado às coisas sobrenaturais, como disse meu amigo José. Era um direito meu desacreditar, mas que eu nunca abusasse, pois se acontecesse de ficar frente a frente, a surpresa que eu teria não seria nada agradável. Boa noite. Boa noite a todos. Me chamo Iraldo Correia. Já faz algum tempo que venho acompanhando e ouvindo a cada relato atentamente. E com tanta informação a respeito dessa criatura, acabei me identificando com algumas. De início, falar sobre tudo o que aconteceu comigo era muito difícil, pois nem minha própria família acreditava em mim. Algumas pessoas achavam que eu estava inventando. Também diziam que eu tinha uma imaginação muito fértil. Bom, a única coisa que sei é que o que eu ouvi aquela noite não era um cachorro como todos acham, e sim um lobisomem. O ano era 2001, e nessa época eu trabalhava com o transporte de madeira beneficiada. O caminhão que eu trabalhava já estava carregado de madeira. Eu sairia da cidade de Itabaporã, no estado do Mato Grosso,
e iria em direção à cidade de Guarapuava. Eu sempre fiz esse caminho, e nos longos 12 anos trabalhando como caminhoneiro, nunca tive nenhuma surpresa que fugisse da realidade do meu dia a dia de trabalho. Tão logo eu me dirigi até o caminhão, no momento em que eu estava me aproximando da portaria da empresa, um homem veio até mim e perguntou se eu poderia lhe dar uma carona. Como não tenho o costume de dar carona a ninguém, fiquei o olhando por alguns segundos. Então ele me falou que estava à procura de emprego. Me falou que era casado e que tinha um casal de filhos. Então, depois de ouvir tudo isso, falei para que ele subisse no caminhão. E tão logo me apresentei a ele, ele me falou o seu nome. Ele se chamava Antônio, aparentava ter próximo ou mais de 40 anos, e era visível que era uma pessoa muito cansada das rasteiras da vida. Naquele momento, eu perguntei se ele tinha disponibilidade para viajar. Ele me olhou e respondeu que sim. Então o convidei para fazer a viagem comigo, e também falei que o ajudaria. De imediato ele topou. Tão logo agarramos a estrada, boa parte do caminho aquele homem só sabia falar de sua família. Era visível o amor que ele tinha por sua esposa e seus filhos, pois quando falava deles, seus olhos brilhavam e o sorriso largo que ele dava resplandecia em seu rosto. E assim fizemos boa parte do caminho. Tão logo se aproximou o horário do almoço, parei o caminhão em um posto de combustível, desses que tem em beira de BR e que tem restaurante. E eu perguntei se estava com fome. Ele falou que sim. Então o convidei para almoçar. Amigos, vocês já tiveram a chance de ver uma pessoa que não se encontra financeiramente bem, com fome? Aquele homem tão logo se assentou, ele olhou o prato que foi feito pela garçonete do posto e começou a chorar. Ele falava que há muito tempo ele não tinha uma refeição digna, e também falou algo que me cortou o coração. Ele me olhou e disse que se pudesse, ele levaria aquela comida embora, para dividir com a sua família. Eu também estava almoçando, e ouvir Antônio falar isso fez com que a comida descesse por minha garganta, parecendo que eu tinha engolido um gato de ré. Então falei para ele não se preocupar, que eu o ajudaria. E depois de almoçarmos e descansarmos um pouco, agarramos novamente a estrada. E continuamos fazendo o caminho que nos levaria até nosso destino. Como naquele dia eu tinha um companheiro para conversar e não sentir a solidão da estrada, não percebi que o horário tinha passado muito rápido e não iria demorar para que a noite chegasse. Então resolvimos parar no próximo posto e descansar durante a noite. Fizemos 2 paradas para descansar antes de chegar em nosso destino, e foi na segunda noite que algo muito estranho aconteceu. Como faltavam alguns quilômetros ainda para chegarmos, e eu não queria passar a noite dirigindo, resolvi parar o caminhão em um local que ninguém conhecia, a não ser somente eu. Foi então que eu entrei em uma rua estreita de terra e dirigi por alguns metros, até chegarmos no local em que eu tinha por costume passar a noite. Nessa noite eu iria fazer a comida ali mesmo, pois no caminhão eu tinha um pequeno fogão e um liquinho de gás. Depois de tudo estar pronto e nos alimentarmos, Antônio falou que iria descansar um pouco. Isso era próximo às 9 da noite. Eu fiquei no caminhão e ele em uma rede, que foi esticada embaixo do caminhão. Quando foi perto das 2 da manhã, eu me acordei com os barulhos de passos do lado de fora do caminhão. E acreditando que seria Antônio, me levantei e no momento que abri a porta, fui surpreendido por 4 pessoas armadas. Então, depois de me tirarem de dentro do caminhão e ter apanhado muito, eu fui amarrado em uma árvore. Todo o tempo que fiquei amarrado, eu apanhei daquelas pessoas. Eles queriam todo o dinheiro que eu poderia ter. Como eu estava sentado no chão e minhas mãos, além de estarem amarradas, também estavam presas a uma árvore, foi então que comecei a ouvir barulho. Eu não conseguia ver o que estava atrás de mim. Só escutava o barulho de passos pesados e grunhidos. Cada vez mais aqueles barulhos se aproximavam da onde eu estava. Além de apanhar muito,
Acabei acreditando que só poderia ser alguma onça parda ou qualquer outro animal que estivesse se aproximando pela mata. Eu já estava acreditando que, se não fosse pelas mãos dos assaltantes, eu iria ser morto pelo que vinha em minha direção pela mata. Foi então que eu senti como se as cordas que me amarravam começassem a se mexer. Quando as cordas foram soltas, eu me virei e olhei para trás. Para meu espanto, o que vi atrás de mim fugia totalmente da minha sanidade. O que me soltou e ficou parado à minha frente me olhando tinha pelos acinzentados por toda a extremidade de sua cabeça, que mais parecia a cabeça de um cachorro. Mas em seu corpo havia poucos pelos, sua pele era cheia de feridas, suas pernas eram muito magras, em suas mãos haviam grandes garras. Aquilo era um lobisomem. Eu fiquei parado olhando, e para meu espanto, aquilo se colocou em pé e caminhou em minha direção. E no momento em que se aproximou de mim, olhou para a mata. Então começou a mexer a sua cabeça como se estivesse me mandando correr. Abaixei a minha cabeça e corri muito. E só parei no momento que comecei a ouvir os gritos apavorantes que vinham da direção que estava o caminhão. Também ouvi 2 ou 3 estampidos de tiros e um grito horrível que só poderia ser daquela criatura. Não demorou muito para que tudo ficasse em silêncio. Eu fiquei escondido na mata até que o primeiro raio de sol passasse por entre as folhas das árvores. Então eu fui me esgueirando bem devagar pela vegetação até que cheguei até meu caminhão. Notei que aqueles homens não estavam mais por ali. Também percebi que Antônio não tinha retornado. Nada tinha sido levado do caminhão. Foi então, no momento que olhei em direção à mata que tinha à minha frente, que notei que alguns matos estavam amassados, como se fossem pisoteados. Também avistei 2 corpos e uma grande poça de sangue. Eu desci do caminhão e fui até onde os corpos estavam. Eram 2 dos assaltantes. Seus corpos pareciam que foram rasgados como papel. O homem que mais me bateu, percebi que faltava membros em seu corpo. Então, depois de ver tudo aquilo, chamei por muitas vezes Antônio, mas não tive resposta alguma. Eu cheguei a pensar que ele tivesse sido levado pelos homens que conseguiram escapar. Então eu subi no caminhão e tratei de sair dali, e garrei a estrada novamente. Minha cabeça não parava de imaginar o que eles poderiam ter feito com aquele pobre homem. Minha mente começava a projetar imagens perturbadoras de tudo o que me aconteceu. Foi então que, passado alguns minutos, notei que pelo acostamento da estrada, um homem andava cambaleando. Esse homem estava completamente nu e todo sujo. Tão logo passei por ele, olhei pelo retrovisor do caminhão e não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Era Antônio. Rapidamente parei o caminhão e corri até ele. Antônio estava bastante machucado. Seu corpo estava muito sujo de sangue e ele estava muito fraco. Então o chamei pelo nome, mas parecia não me ouvir. Passei seu braço pelo meu pescoço e eu carreguei até o caminhão. No momento em que eu o carregava, ele me olhava e sorria para mim. Parecia estar feliz por ver que eu estava bem, e falei que o levaria até o hospital. Foi então que Antônio me falou essas palavras: Senhor Heraldo, muito obrigado por seus cuidados comigo, mas não precisa me levar ao hospital. Logo eu estarei bem. O senhor já fez muito por mim. Eu só preciso descansar um pouco. Então ele pediu para que eu continuasse meu destino enquanto ele dormia no caminhão. E assim eu fiz. Quando eu cheguei na empresa, onde eu deveria fazer a entrega, no momento em que eu fui até a portaria para acertar tudo, olhei pela janela do escritório de recebimento de carga e vi Antônio saindo para fora do caminhão. Ele esticou uma lona que tinha na lateral do caminhão e posicionou 2 banquetas que eu tinha no caminhão sobre a sombra daquela lona. Depois de acertar tudo e retornar, eu perguntei como ele estava. Ele falou que já estava bem. Também falou que precisava me falar algumas coisas, tanto sobre ele, como também sobre o ocorrido de uma noite atrás. Então me assentei. Amigos, eu ouvi aquele homem me falar que carregava uma maldição, e que essa maldição que ele recebeu, ele herdou de seu pai.
Ele falou alguma coisa sobre o primeiro filho ter que batizar o último dos 9 filhos. Alguma coisa assim. Para minha surpresa, ele me falou que o lobisomem que me salvou e fez o que fez com os assaltantes era ele, e que entenderia se eu não quisesse que ele retornasse comigo à viagem. Eu fiquei quieto por um momento, então falei para ele que prometi o ajudar. Também falei que era muito grato por ele ter me ajudado. Se não fosse por ele, hoje em dia eu não estaria junto com a minha família. Coloquei a mão em seu ombro e falei para ele não se preocupar, pois o seu segredo estaria muito bem guardado junto comigo. Depois de retornarmos, fazermos todo o caminho novamente e chegarmos em sua casa, eu vi o momento em que sua esposa abriu a porta e junto com ela o seu casal de filhos. Aquela noite eu peguei todo o dinheiro que eu recebi e passei para Antônio. Até os dias de hoje, quando eu passo pelas estradas, eu paro o caminhão e Antônio sempre está me esperando para a viagem. Cordiais uivos a todos. Boa noite.